populações dos povos originários. Então a gente tem sítios arqueológicos aqui na... Here I come. Here I come. Oi, meu chapa. Aqui na região, do tipo Sambaqui, né, sobre dunas também, que é o que compõe a maior parte do acervo. Aí o outro tema é o recolhimento de mulheres, então essa construção toda aqui, né, o próprio museu hoje ele está instalado sobre essas ruínas, né, então as ruínas é um bem patrimonial tombado federalmente, né, então a gente tem toda essa parte histórica também como um tema, né, sobre essa questão da igualdade de gênero, né, dessa questão toda também do período que elas viveram aqui, dessa associação com a época colonial. E aí o outro tema que a gente aborda aqui também é com relação aos pescadores tradicionais, porque aqui a gente tem ainda, né, pescadores tradicionais, artesanais, que praticam as suas artes de pesca e moram aqui. Então, depois desse período do recolhimento, durante um tempo aqui ficou abandonado. Aí mais ou menos por final do século XIX, começo do século XX, os primeiros pescadores começaram a habitar e eles moraram inclusive aqui dentro, né? Então a gente tem alguns pescadores que nasceram aqui e que hoje moram aqui na vila. A gente tem aqui então nas vitrines, né, como se fosse uma passagem por todos os artefatos que a gente encontra. Muito do nosso acervo ele é originário de doação dos pescadores também, né, e de um fiscal que a gente tinha aqui de pesca, que é o seu Hildo. Ele já faleceu, mas a coleção leva também um pouco do nome dele, né, então a coleção Hildo de Melo Ribeiro. Aí aqui, por exemplo, a gente tem, né, uns artefatos que a gente chama de artefatos líticos, né, então comumente, né, geralmente chamado também de pedras roscadas, polidas, né, a gente tem instrumentos provavelmente usados para moer, né, grãos também, para cozinhar e para fabricar também instrumentos, né, tipo essas lâminas de machado. Aí a gente tem também um acervo composto muito pelo material típico dos sítios arqueológicos daqui. Então o que a gente encontra bastante, além dos artefatos, né, de pedra lascada, polida, é uma quantidade muito grande de conchas, né, algumas usadas para construir os sítios arqueológicos. Então a gente tem aqui sítios do tipo Sambaqui, que hoje a gente sabe que são sítios que foram construídos artificialmente pelo homem, né? Então antigamente a gente achava que a quantidade de conchas estava associada muito com o consumo de mariscos de conchas, né? Hoje a gente já sabe que muitas eram na verdade usadas como se fossem construções mesmo, né? Igual que a gente hoje usa os Eles tijolos. retiravam as conchas daqui da praia? Daqui, tinha essas conchas daqui mesmo, né? Só que outras a gente tem encontrado elas pintadas e elas trabalhadas também. Então a gente tem tipos distintos, né, desses materiais. E aí a mesma coisa acontece com os ossos. Então aqui a gente tem um exemplo de vértebras de peixe, né, e outros ossos também, de pequenos mamíferos. A gente tem ossos também de baleia, né, de diversos animais. Mas às vezes a gente encontra eles também trabalhados, né? Então a gente acredita que esse daqui, por exemplo, eles poderiam servir de adornos, né? Que é como se fossem colares, enfeites também. Então eles são pintados propositalmente, são furados propositalmente também e encontrados junto com esses outros vestígios. Mas são de materiais todos encontrados aqui no entorno, né? Principalmente aqui da Duna Grande, que é um sítio arqueológico que está a 200 metros aqui do museu também, né? E aí a gente percebe nessa pigmentação deles que tem essa associação com os corantes também. Então aqui é como se fosse uma reconstituição, né? De como que a gente costuma encontrar esses materiais. E as datações que a gente tem para esse sítio são mais ou menos de 5 a 7 mil anos antes do presente. Então a gente está falando de uma ocupação, né, de milhares e milhares de anos mesmo. Aqui a gente tem umas ossadas de golfinho, né, então é bem interessante também, porque tem uma certa ritualidade assim, né, em cima dessas ossadas, né. E ali um exemplo também desses artefatos de pedra lascada. Provavelmente a gente vai ter daqui a alguns meses mais informações, né, também sobre o uso daqui do espaço, onde hoje a gente conhece como museu, né, mas que já foi também esse recolhimento de mulheres. Então a gente tem a presença, né, vocês estão, não sei se dá para ver aqui no cantinho, a gente tem vestígios de cachimbos também, né, além das louças, das porcelanas, né, típicas de quando a gente teve essa invasão europeia aqui
nessa porção da costa também, mas a gente tem também esses outros artefatos que eles têm essa origem de matriz africana, né, que a gente conhece também. Então a gente tem essa mistura aí de pessoas também que provavelmente estavam aqui nessa época do recolhimento. Aí aqui a gente fez recentemente essa instalação, que é com base no histórico, né, desse momento que os pescadores moraram aqui. Então essa fotografia é mais ou menos de 1950 e é exatamente daqui, dessa parede, né? Então chamava bastante atenção porque como são pescadores, né, logo de cara, quando a gente traz os grupos, fala assim, eles estavam cozinhando, né? O que eles estavam fazendo? Nesses tachos, né, de cobre, que a gente tem um deles aqui, que foi doado também por uma das famílias, na verdade eles estavam não cozinhando, mas eles estavam fazendo o tingimento das redes de pesca. Então antigamente as redes elas eram de fibras naturais, né, comumente mais claras, e aí eles usavam essas cascas também de aroeira ou de murici, essa daqui de murici. E colocavam água fervente junto com essas cascas e tingiam essas redes, né? Então elas ficavam com uma coloração mais acastanhada, mais avermelhada, não chama né? tanta atenção, não sei, né? Embaixo d'água muda a cor, muda, né? com certeza. Aí é meio que uma forma de atrair também os peixes para o centro da rede de arrastão. E depois eles faziam literalmente o arrastão. As pedras, no caso ali embaixo. Aqueles lá são os pesos, né, de rede. Então aquelas agulhas, os moldes, né, eles iam costurando nó a nó e fazendo toda a rede. 300 metros mais ou menos é uma rede de arrastão. A gente ainda tem o arrastão. A gente tem pescadores ainda que fazem o arrastão. Essa pesca aqui é vértebra de baleia. Vértebra? Eu jurei que era pedra. Meu Deus. Ela apareceu aqui em uma das redes, né, de um dos pescadores do Júlio. Eu falei, vamos lá pro museu. Parece muito. Porque vai ficando aí. Parece muito.